que me preocupa também, e aí eu tenho que deixar isso aqui registrado, é o seguinte, que o Supremo, ele é o exemplo, ele é o norte da magistratura. Então, vocês têm juízes de primeiro grau, você tem os desembargadores, você tem ministro do STJ, até o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele está enviando uma mensagem. Tudo que tem acontecido ultimamente, essa chamada insegurança, eu vou falar da insegurança jurídica. Gente, o que é insegurança jurídica? Insegurança jurídica é quando o advogado, você não consegue fazer uma previsão. Ou seja, o cliente hoje, ele me contrata e ele fala assim, Zema, eu cometi o crime de estelionato. Eu falo, opa, estelionato, a pena é X, tal, você vai ficar tanto tempo... Não, mano, aqui tu não vai ficar preso. Ó. A gente vai fazer um acordo aqui, você consegue verificar com regra no direito processual, no direito material, você verifica e você fala pro cliente, não, mano, olha, eu vou te cobrar tanto, você não vai ser preso, a gente vai fazer isso. Essa é a segurança jurídica. Você faz um negócio de advogado-cliente, onde você pode prever um resultado final. E aí você, de acordo com aquela previsão, você faz uma entrega, você faz um contrato. O problema é o seguinte, o que é insegurança jurídica? É quando a magistratura, ela começa a legislar. É quando a magistratura, ela faz o que quer, da maneira que quer, e aí o advogado agora ele não pode mais prometer um resultado. Imagina quem foi o primeiro advogado, Roberto Jefferson, que o cara falou, não, isso aí eu resolvo. E não resolve. Mas pela lei, pela tipicidade, pelo direito criminal e pelo direito material, era para resolver. E por que não resolve? Porque deixou de ser jurídico, virou algo político. E isso traz uma insegurança para o mundo jurídico. O que será dos advogados no futuro? Doutor Zema, eu tenho uma questão para te levantar agora. Nós fizemos aquele bate-bola aqui de juiz-advogado. Agora eu vou te fazer um bate-bola diferente. Eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas que são leigas, que não são do direito, elas fazem todos os dias. Eu sempre digo para as pessoas que todos nós somos potenciais criminosos, né? Porque tu sai de casa, tu xingou uma pessoa, tu tá cometendo crime de injúria. Tomou uma fechada na frente da pessoa, aí pronto, tá lá. Você vai responder aquilo. Você ameaçou uma pessoa também. Então, assim, o tempo todo... Deixou esse copo cair no chão, daqui a pouco crime de dano. Então, o tempo todo você está envolvido com situações que você possa vir responder um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Tudo aquilo que o Roberto Jefferson fez, falou, proferiu à ministra, que eu repudio completamente, que eu acho que é uma falta de deselegância dele, da parte dele, em tratar uma mulher ou qualquer pessoa daquela forma. Mas a pergunta é, tudo aquilo que ele fez ali em classificação de crime, menor potencial ofensivo, médio potencial ofensivo e crimes graves, ele se qualifica onde? Dessa visão. Porque pela resposta do Supremo Tribunal Federal, que na realidade um dos elementos lá, um dos integrantes, na realidade, corrigindo a palavra, elemento, para depois dizer que eu estou depreciando o cargo do ministro, o eminente ministro Alexandre de Moraes, ele naquele momento ali, ele tratou essa conduta como potencial, médio potencial. Na verdade, ele trabalhou isso dentro da lei, ele levou isso para a Lei de Segurança Nacional. Nossa! Isso está sendo tratado dentro do inquérito que averigua crimes contra a Lei de Segurança Nacional, que é o mais grave que pode acontecer dentro da legislação criminal. Conquanto é o mais brando. Isso é matéria de juizado especial criminal. Que daria o quê? Acordo com o Ministério Público para não responder, pagar a cesta básica. Acordo. Se o cara é réu primário, paga a cesta básica. Paga a cesta básica. Com acordo, faz um acordo de não percepção penal, é arquivado, o cara fica 2 anos sem fazer nada, aquilo é arquivado, acabou. E para isso ele está respondendo, porque, pelo que eu conheço, eu fui supervisor do Jato Criminal em Niterói 4 anos, né? Então, assim, eu cansei de pegar esse tipo de conduta lá, deixa eu fazer lá uma retratação, pedir desculpa, arquivava-se o procedimento. Não, ele colocou na Lei de Segurança Nacional. Que nem processo virava. Antes, não quero, vou manter. E tinha audiência de instrução, naquele momento ela renovava, inclusive, uma proposta de acordo, e ali oferecia a transação penal para suspender o processo ali, a transação penal acabava o processo, pagava a cesta básica, estava resolvido, ou caso contrário, fazia-se um acordo, a suspensão constitucional do processo, porque ele tinha direito, eu quero manter, mas eu quero suspensão constitucional do processo. Até isso ele poderia chegar. Eu nunca vi ninguém, eu particularmente, ser preso por um crime de potencial ofensivo da qualidade do GCRIM. E eu estou vendo, pela primeira vez, num domingo, à noite, uma pessoa ser presa por um crime de injúria porque quebrou uma cautelar, violou uma cautelar, que na competência nem era mais do eminente ministro. Então, assim,
Eu não consigo realmente entender, porque a sociedade ela é inflamada o tempo inteiro pelos resultados finais. O cara está cansado. Eu não tenho nada com o Roberto, nem conheço o Roberto Jefferson, não sou do partido político nenhum, mas o ser humano está cansado de ser humilhado o tempo todo por uma autoridade que não tem competência e que toda hora invade a casa dele com a polícia. Rapidinho. Gente, quando a gente aqui no direito a gente fala autoridade incompetente, não é a palavra competência da maneira que vocês utilizam, da maneira que o cidadão utiliza. Bom frisar isso. O cara é... Não, a competência é o seguinte, é que a lei diz, fulano de tal tem que julgar o crime tal, fulano de tal tem que julgar o crime tal. Quando um juiz, ele está julgando alguém que a lei determina que não é ele que julga, ele é juiz incompetente. E a nulidade é absoluta, o resultado. A nulidade é absoluta. Você precisa, é o princípio do juiz natural. Você tem que ser julgado pelo juiz natural do caso. Vou dar um exemplo, voltando na ministra Carmen Lúcia, o crime de injúria, ele tá, ou como ele botou lá, ele botou injúria, calúnia e difamação. Então, mas esses três crimes, eles são crimes que são regidos pelo critério chamado iuris solis. O que é iuris solis? É aonde foi cometido, é o critério do solo. Se ele falou essas palavras em Petrópolis, o juiz competente... Petrópolis, Itaipava, né? Itaipava, o juízo competente para poder julgar esse crime pelo critério iuris solis do Código de Processo Penal é o juiz de Itaipava. Nenhum outro juiz do país pode julgar isso. Outro juiz vamos fazer. Se julgar é incompetente. Então, vamos fazer até um adendo aí, porque julgar se ele não aceitasse nenhum tipo de transação, porque na realidade pode nem ser nem vai julgar. julgamento. Apreciar. Acho que a apropriado seria apreciar esta conduta. Seria justamente um juiz do juizado criminal.